Oi. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que faz aí o seu horário de estudos. Eu sou a professora Luciana Avelar e hoje vamos estudar a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá? Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Gente, esse artigo 2 cai muito em concurso. Eles sempre perguntam a idade da criança ou adolescente. A criança é a pessoa até 12 anos de idade incompletos. 12 anos de idade incompletos. E adolescente é entre 12 e 18 anos de idade. Um parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplique-se excepcionalmente este estatuto à pessoa entre 18 e 21 anos de idade. Por que casos excepcionais? Vou dar um exemplo. Quando um adolescente comete um ato infracional, um dia antes de completar 18 anos, por exemplo, um dia antes de completar 18 anos, ele cometeu o ato. E aí ele não vai pagar por isso? Vai. E por isso, esse tempo entre 18 e 21 anos. Essa lei, né, nos casos expressos, ele aplica-se excepcionalmente nesses casos. Então, ele não vai deixar de pagar pelo crime que cometeu, pelo ato infracional que cometeu. Ele vai pagar, sim. E aí, até os 21 anos, que é o que a UECA estabelece nesses casos expressos. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Parágrafo único. Os direitos anunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. No artigo 4º, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Isso é dever da família e da comunidade, tá? Assegurar com absoluta prioridade todos esses itens: alimentação, educação, esporte, lazer, respeito à liberdade, convivência familiar, dignidade, cultura, saúde. Artigo 4º, tem que estar bem gravadinho aí. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende primazia. Gente, garantia de prioridade. Grava aí. Primazia, precedência, preferência, isso tudo é prioridade. Então, quais são as prioridades? Primazia de receber proteção se ocorrer em quaisquer circunstâncias, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. No artigo 5º, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, sem negligência, sem discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. No artigo 7º, a criança ou adolescente tem direito à proteção à vida, à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. E fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente, na semana que inclui o primeiro
primeiro dia de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência de gravidez na adolescência. Esse artigo 8A ele é novo, tá? Foi incluído em 2019. Então, é uma grande possibilidade de cair na sua prova esse artigo 8º A. Então, vamos gravar bem essa parte aqui. Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Então, semana é sempre comemorada anualmente e na semana que inclui o 1º de fevereiro. Não quer dizer que é do dia 1º de fevereiro em diante, é na semana que estiver ali o dia 1º de fevereiro. E aí o objetivo é disseminar informações sobre medidas de prevenção, educativas, de redução, né, da incidência de gravidez na adolescência. E aí a gente vai pular para o artigo 15, porque esses são os que mais caem. Eu selecionei os artigos que mais caem em concurso. Então, nós temos o artigo 15, né, que é do direito à liberdade, ao respeito à dignidade. A criança e adolescente tem direito à liberdade, ao respeito, à dignidade como pessoas humanas, em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. O artigo 16, o direito à liberdade, compreende os seguintes aspectos: ir e vir, estar nos locadouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Muito cuidado nesse artigo 16 também, porque eles podem trocar uma palavrinha. Opinião e expressão, crença e culto religioso, brincar, praticar esportes, divertir-se, participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação, participar da vida política na forma da lei, buscar refúgio, auxílio e orientação. No artigo 17, a gente fala do direito ao respeito, consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. No artigo 18, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório, constrangedor. Então, nós temos o dever, todos, de velar pela dignidade da criança, né? Pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, vexatório. Artigo 18A, criança e adolescente tem direito de ser educado e cuidado, sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante como forma de correção, forma de disciplinar, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Então, nós temos aí, para fim dessa lei, considera-se castigo físico e tratamento cruel ou degradante. O que vem a ser isso? Castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com uso de força física sobre criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão. Então, castigo físico causou sofrimento físico ou lesão. 2, tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente. Então, tratamento cruel ou degradante é humilhar, ameaçar gravemente, ridicularizar. Tá? Isso pode cair no seu concurso como forma de marque as alternativas corretas. Aí vem lá, castigo físico. O que vem a ser? Sofrimento físico, lesão, humilhe. Aí humilhe você não marca, porque é o exceto. Porque humilhe está em tratamento cruel ou degradante. Então, você precisa estar atento a essas questões. No artigo 33, a gente vai falar da guarda. No artigo 36, a gente vai falar da tutela. E no artigo 39, a gente vai falar da adoção. Então, eu fiz um resumo, justamente das coisas que mais são cobradas em concurso. Da guarda, artigo 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral, educacional à criança e adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Então, a criança, né, que é adotada, que tem a guarda,
O adotando que tem a guarda da criança, né? Ele precisa cuidar da criança de uma forma integral, né? Dando assistência material, moral, educacional, né? E o detentor, né? A pessoa que tem a guarda da criança, ele pode, inclusive, se opor aos pais. E a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os efeitos, né, de direitos, inclusive previdenciários. E da tutela, no artigo 36 diz assim: a tutela será deferida à pessoa de até 18 anos incompletos, tá? O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do pátrio poder familiar e implica necessariamente o dever de guarda. Da adoção. No artigo 39, a adoção de crianças e adolescentes registra segundo disposto nesta lei. Parágrafo único. É vedada a adoção por procuração. Então, a adoção é medida excepcional e irrevogável. Adotou, está adotado. A qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único. Primeiro, a gente tenta ajustar essa criança à própria família, a família natural. Em medida excepcional e irrevogável, né, se recorre aí aos recursos de adoção. A adoção é vedada por procuração em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive em casos de conflito entre direitos e interesses. Em caso de conflitos de seus pais biológicos, deve prevalecer os direitos e os interesses do adotando. No artigo 40, o adotando deve contar com, no máximo, 18 anos a data do pedido. Então, para entrar com o pedido de adoção daquela criança, ela tem que ter, né, no máximo, 18 anos até a data do pedido. Salvo se já tiver sobre guarda, tutela, aí tu pode dar prosseguimento ao pedido de adoção. Não pode adotar irmão, ascendente, maior de 12 anos. É necessário que a criança ou adolescente, ele dê o seu consentimento para a adoção, né? Que o adolescente permita ser adotado, né? E a família estrangeira só pode adotar. A família estrangeira não pode tutela, a família estrangeira não pode guarda. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Vou deixar os exercícios para fixação. Um beijo grande, fiquem com Deus.